Muito bem, agora 10 horas e 30 minutos, ou 10 e meia da manhã desse sábado, dia 14 de março, né? Que está no ar o nosso programa semanal da Prefeitura Municipal de Espumoso, da Administração Municipal de Espumoso, né? Estamos aqui hoje na presença do secretário de Planejamento do município, né? O Jorge Staviak, isso aí, agora sim. Jorge Staviak está conosco aqui nos estúdios da Rádio Planetária, que vai conduzir então o programa de hoje da Prefeitura, trazendo as atualizações, né, do Executivo Municipal e as principais mensagens aí para os nossos munícipes, né, nossos espumosenses. Todo sábado, nesse horário, a gente recebe alguém aqui da Prefeitura Municipal para trazer as atualidades e informações. Bom dia, Jorge. Bem-vindo. Bom dia, população espumosense. Para mim é sempre uma honra estar me comunicando com a comunidade, me comunicando com a população. Sempre quando eu venho aqui, sempre quando eu dou alguma entrevista ali para o Delmar, eu falo que eu adoro estar na rádio, eu adoro estar nesse ambiente aqui, eu adoro estar nesse debate, porque acredito que é isso que pode agregar e pode trazer mais informação realmente para a população, estar comunicando. Obviamente, a gente sempre fala que o nosso gabinete está aberto, nossas salas estão abertas para que a população vá lá também conversar, né, entender o que está acontecendo, perguntar, nos questionar, dar suas ideias, né, trazer suas necessidades, mas é sempre bom estar comunicando com a população, comunicando com as pessoas e tá levando informação e talvez informação de uma forma diferente, né? A gente vinha conversando um pouco antes aqui nos bastidores sobre como que a gente acredita que a gente pode levar mais informação, a gente pode levar mais de como funciona realmente, né? Interagir mais com a população. Para a gente entenda a necessidade deles de uma forma mais efetiva, para também levar soluções melhores, né? Obviamente a gente sabe que não é tão fácil levar todas as soluções para todas as demandas, né? Mas para a gente explicar também como que isso funciona da melhor forma possível sempre, né, Rodrigo? Com certeza, embora a prefeitura seja um bem público, né, de uso especial, né, que tem as suas, claro, suas regras, mas ter acesso, todo mundo pode ter acesso à prefeitura. Chega lá daqui a pouco, né, vai ser atender alguém, vai atender você, né? Com certeza, eu falo sempre que assim, né, o pessoal muitas vezes, né, e talvez até nós no passado a gente possa ter olhado um órgão público, uma prefeitura, como algo inalcançável, como algo intocável, que a gente não pode. Inacessível. Inacessível, né? Mas, na verdade, o que é a prefeitura, né? A prefeitura é o conjunto administrativo da própria população, né? Que a população elegeu para estar lá, representando ela para gerenciar a nossa comunidade. E ela é itinerante. Quando você vê um funcionário público da prefeitura, né? Qualquer esfera na rua, a prefeitura está ali. Exatamente, a prefeitura está ali, né? Representado por ele. Está representado por ele, está fazendo uma limpeza, está organizando um trabalho cultural na Casa da Cultura, os professores, na saúde, independente, né? Bem como, eu sempre falo, também tem a questão dos bastidores que normalmente ninguém enxerga, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, tem muita gente lá dentro, né? O que esse pessoal faz? Essa engrenagem invisível, muitas vezes, que está ali para trabalhar e construir realmente o que o povo também muitas vezes não consegue ver, né? Que é como a gente faz chegar às vezes esse recurso, como a gente faz chegar essa receita, como a gente faz chegar essa obra pronta, né? Ou até mesmo uma nova solução para a comunidade, né? Exige todo esse trabalho de bastidor, toda essa engrenagem por trás do relógio que a gente não vê, né? A gente só vê os ponteiros girando, sim, né? Mas tem toda uma engrenagem por trás. Não pode ser um telefone sem fio, né? Tem que ser uma coisa que um lá atrás, né, traga e lá na frente é alguém para divulgar, mas tem que todo por trás do trabalho, né, nos bastidores, pessoas qualificadas sempre. Exato, esse é o ponto, né, Rodrigo? Quando a gente pensa sobre isso, a questão toda tem que nascer, na minha opinião, e a gente está prezando por isso, né? A gente tem uma visão, e a visão do nosso prefeito, a visão da nossa administração é ter uma Espumoso sendo uma das melhores cidades aqui do Alto Jacuí para se viver, ou seja, com uma qualidade de vida para a população, o básico bem feito, né? Levando sempre o melhor para a população. E isso passa por entender a necessidade da população, né? Então isso sempre nasce ali, né? Qual que é a necessidade? O que a gente realmente precisa fazer para que a comunidade tenha algo melhor? E a partir da hora que você entende isso, identifica, por exemplo, um problema, obviamente a gente sabe que existem várias demandas, todo mundo tem a sua, todo mundo tem a sua dor, e a gente sabe disso, está tudo certo, a gente passa a entender e priorizar isso, né? Entender quais são as demandas que impactam
no maior conjunto de pessoas, né, numa maior quantidade de pessoas, quais são as prioridades para a gente começar um projeto, um processo para sanar essa solução, buscar recurso para fazer isso, né, faz um projeto, entende, vê o que tem que ser feito para melhorar, busca recurso para isso, avalia isso, faz o projeto, aprova esse recurso, né, porque não é só buscar o recurso, né, aprova esse recurso, vem, faz um outro projeto, licita para poder construir algo, vamos dizer assim, ou fazer algo melhor, né? Então tem todo um conjunto de engrenagens por trás disso para que muitas vezes a gente solucione problemas, né? Óbvio, igual a gente falava antes, né? Tem problemas que é dever que a gente tem que solucionar rápido, né? Sim. Que é o dia a dia. Mas esse dia a dia acredito que tem sido feito, né? E aí você falou sobre as verbas que vêm, ou que são oriundas aqui dos recursos próprios do município, mas tem sempre, né, um percentual para cada lugar, né? Enfim, daqui a pouco vem uma verba para asfaltamento. Ela pode ser usada para construção de um prédio. Aí o pessoal diz, mas porque essa verba veio destinada para um fim, né? Não pode, vocês não podem fazer o que bem quiser com as verbas que vêm, né? Tem destinação certa. Algumas... Rodrigo, tu falou um negócio muito legal, tá? E isso é bem importante a gente saber com que a população... falar e passar para que a população saiba disso, né? Ontem a gente estava tendo uma reunião, eu estava explicando isso exatamente numa reunião dentro da prefeitura para a população que estava ali fazendo, para membros da comunidade que estavam ali conosco, eu estava explicando como funciona isso, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma emenda, um deputado fala que trouxe uma emenda ou um recurso específico, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem um orçamento, primeiro no município, que ele é limitado. Esse é o primeiro ponto. Como você bem falou, parte do orçamento já é destinado para fins específicos. Saúde, educação, né? Alguns convênios, que são convênios que a gente faz com o governo estadual, o governo federal, vem totalmente direcionado. Mas por que isso acontece? Por que isso não vem livre? Justamente para dar mais segurança para o cidadão, para proteger o cidadão, para que o gerenciamento, a administração desse dinheiro público, ele seja feito de forma mais eficiente. Então, é criado regras, né, para que venha destinado para que seja usado da melhor forma e usado de forma específica. E é igual tu falou, se veio um orçamento, né, um recurso para construir asfalto, ele não pode ser utilizado para construir um prédio, para fazer uma estrutura. Não pode, tem que ser feito asfalto. O grande ponto, né, às vezes me perguntam, mas por que veio um recurso de asfalto sendo que a gente não precisa de asfalto? Vamos dizer, Sim, um exemplo. Hipotético. Né? Possivelmente porque foi mal planejado. Sim. Porque você busca os recursos que você precisa. Conforme a demanda. Conforme a sua demanda. Então, se você começou a receber recursos que estão fora da sua demanda, então você pode ter falhado ali num planejamento. Então, se você tem necessidade de asfalto, você tem necessidade de pavimentação, você tem que buscar recursos para pavimentação. Né? Se você tem dificuldades na questão da saúde, você tem que buscar recursos para a saúde. Eu acredito que é esse o ponto, que é aquela questão que eu falei. Identificação do problema é o primeiro ponto. Quando a gente identifica o problema, a gente planeja o que a gente quer para melhorar para um conjunto de pessoas. Se a gente identificar para pavimentação o problema, a gente tem que buscar recursos para pavimentação. Até porque as verbas voltam de volta. Se não for usada, não for dada a destinação correta, fica ali ansiosa e ó. Cara, agora você entrou num outro ponto importante. Se você não utilizar a verba volta. Se você não prestar contas direito sobre essa verba, ou seja, se você recebeu uma verba de asfalto e usou ela para fazer um prédio, você não vai conseguir prestar contas de forma correta, você vai ter que devolver o dinheiro. Com certeza. Né? Isso talvez muitas pessoas não saibam. Então tem que ter toda uma equipe por trás disso para que a gente trabalhe de forma eficiente, dando a destinação correta. E isso assegura para a população, eu dou certeza para a população disso, que o dinheiro vai ser sempre usado da forma correta. Né? Que o recurso que está chegando ali ele é utilizado da forma correta. Se a gente for pegar um exemplo, né, de problema que é levantado há tempos, é a questão da nossa rodovia ali que vai de Espumoso para Mormaço. Né? O pessoal sempre levanta essa questão. Pô, a gente tem a rodovia de Espumoso para Mormaço. Pô, a gente sabe, é uma necessidade de pavimentação. Então a gente vai... Da ponte do Butiá aqui também, né? Também, da ponte do Butiá, tudo, né? Então a gente vai buscar esses recursos, a gente trabalha nos bastidores para resolver esses problemas que abrangem e solucionam o problema de uma massa da população importante, né? Que usa essas vias, que precisa dessas vias, né? Outra questão que a gente observou logo no início é o ginásio que a gente tem lá na Vila Arroio, né? Sim. Tem um ginásio na Vila Arroio que estava deteriorado, vamos dizer assim, que precisava de uma reforma. Então, pô, a gente identificou o problema.
O que a gente precisa fazer? Reformar. Né? Um negócio simples, né? Parece super simples, né? Reformar. Então vamos reformar. Não, a gente precisa buscar recurso. Foi buscar o recurso. Né? E isso a gente começou lá no início do ano passado. Agora a gente conseguiu, obteve o recurso, a gente conseguiu botar o processo de licitação e em breve a gente vai começar uma obra, né, reformando esse espaço. Não é só mandar uma equipe da prefeitura lá e faça, né? Tem todo um estudo para fazer, todo um projeto por trás, e o projeto é oneroso também, né? Tem projeto, licitação, tudo isso. Tem todo um processo para chegar ali. E por que é tão oneroso? Por que é tão burocrático? Talvez o pessoal fale, né? Sim. Para realmente fazer um trabalho eficiente, para realmente, vamos dizer assim, investir o valor que realmente seja o correto, né? Ou seja, fazer pelo menor preço possível, né? E que fique o melhor possível, dando segurança aí para a população que a gente está utilizando o recurso da melhor maneira. Você como secretário de planejamento, né? Tem várias obras sendo construídas aqui em Espumoso, enfim. E aí a gente vê para uma ponte, para você ver a ponte, para passar por cima da ponte aí, por trás disso aí, né? Quanto estudo é feito, quantas, né? Projeto, quantas, enfim, né, fiscalizações e tudo isso e muito mais, quantas empresas têm que prestar o serviço, órgãos do governo têm que vir fazer uma avaliação ali, né? Começa, por isso que demora muito tempo às vezes, né, para sair a obra em si. Exato, se a gente for pegar o exemplo de ponte, né, a gente tem vários tipos de obras, né? Tem obras que vão sair mais rápido, tem obras que vão sair mais devagar, algumas exigem um protocolo um pouco mais extenso, né, de projetos para executar. Sim. Outras são mais fáceis, né? Outras talvez já tenham um projeto pronto, né? Talvez a gente consiga ter um projeto, já tem um projeto pronto, já tem um caminho andado, então vai ser mais rápido. Outras não, a gente vai ter que começar do zero. Né? Então tem todo um processo para isso, igual tu falou da ponte, tem processo de engenharia, processo de projeto ambiental. Ambiental, né? Principalmente, porque aí ele vai mexer com a flora, com a fauna, enfim, da região, com o rio. Com o recurso hídrico que tem ali, tudo, né? Então tem todo um projeto, vários projetos por trás, né? Viabilidade, projeto ambiental, projeto de engenharia, a gente entender, para a gente ter certeza, não, realmente aqui precisa de uma ponte, essa ponte precisa ser reformada, é uma ponte que a população utiliza bastante, esse recurso vai ser bem colocado, aqui, bem investido aqui nesse local, a gente vai ter o mínimo impacto ambiental possível e vai ser algo que vai ser utilizado, vai ser excelente e vai trazer prosperidade para a população, né? Vai trazer progresso aqui nesse o estudo, né? Demanda da pessoa. Sabe que é necessidade mesmo? A gente tem uma ponte lá de 5 milhões ou uma ponte de 300 mil ali vai sanar. É a mesma coisa. Usando um exemplo hipotético, eu não sei dos valores, mas só... eu acho que... Não, é óbvio, é um exemplo hipotético, mas, Rodrigo, acho que é bem isso. A gente tem que entender que a gestão pública ela não é muito diferente da gestão da nossa casa. Né? E talvez a gente tenha que aprender também com isso, né? Um pouco. Eu sei que talvez a maior parte da população às vezes tem dificuldades talvez na própria gestão. Como isso é números, né? No Brasil falando. Mas, você faria isso na sua casa? Eu sempre falo isso dentro da prefeitura. Você vai comprar essa xícara. Você compraria para você? Faz sentido? O recurso está sendo bem investido? Já tem 20 xícaras, se não que você seja um colecionador, né? E vai ter mais 21, né? Exato, você tem que entender que aquele dinheiro é da população e você representa a população. Então você tem que tratar aquele dinheiro como se fosse você usaria esse dinheiro para fazer isso? Será que é viável? Será que é realmente importante? Será que esse recurso vai ser bem investido? Quando você começa a trabalhar dessa forma, você começa a usar um pouco... Se compra roupa de inverno no inverno, né? Não se compra roupa de inverno no verão, né? Exatamente. Então tem cada época aí, cada setor que precisa de atenção. Mas enfim, não dá para sair distribuindo, dizendo, vamos resolver o problema de todo mundo aqui, porque... Exato. Tem um grande gestor financeiro que ele fala o seguinte, né? Para a administração interna, ele sempre pergunta assim, você quer ou você precisa? Porque tem o que você quer e o que você precisa em casa, né? Você pode comprar esse celular, por exemplo, e falar assim, cara, você precisa desse celular ou você quer esse celular? Quando a gente pensa nessa questão da lógica de consumo, ela é muito interessante e eu venho dessa vertente de estudo, então fica até mais fácil para mim explanar, para que eu explane sobre isso, né? Quando eu tomo essa decisão de compra, eu me autoconvenço muitas vezes num bem de consumo que eu preciso. E eu vou começar a criar na minha própria cabeça, vamos dizer assim,
a população começa a criar desculpas do que a câmera no celular não está funcionando bem, a tela está meio ruim. Autossabotagem, né? Enfim. Uma autossabotagem para você fazer isso. Dá desculpa para você mesmo, né? Para dar uma desculpa. A famosa história mesmo. de mentir para você mesmo. Exato. Mas você realmente precisa? Sim. Isso a gente fala em administração pessoal, em casa, né, com o nosso próprio dinheiro. Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer para a população, até para que melhore a gestão dele em casa. Você precisa ou você quer? Você precisando ou você quer, você tem o recurso para isso? Sim ou não? Primeiro, se você só quer e você não precisa, já é não. Sim. Já é não. Se você precisa e você tem o recurso, você faz. Se você precisa e você não tem o recurso, você busca o recurso para fazer. E a administração pública é um pouco semelhante. Quando a gente fala do quer, talvez seja algo que seja populismo. Concorda? Sim. Eu vou fazer algo. Porque eu quero. Não, mas isso ajuda as pessoas? O nosso município realmente precisa? Ou é algo que eu quero que vai ser legal, vamos dizer assim, de fazer? A gente não pode fazer algo que é legal de fazer só para mim. Eu tenho que fazer algo que beneficie a maior parte da população. Então essa é a pergunta que a gente sempre tem que fazer. Se eu fizer determinada obra, se eu trouxer determinado investimento, é uma necessidade nossa, ajuda a nossa população? Ajuda a nossa comunidade? Sim. Se a resposta é sim para isso, e a gente não tem recurso, a gente busca o recurso para fazer. Se a resposta é sim, a gente tem o recurso, a gente executa. Agora, se a resposta for, não, isso aqui é algo que não vai auxiliar a população, não vai somar nada na comunidade, a resposta tem que ser não. Muito bem, tá aí, então, bem explicado, né? E exemplificado também, né? Ilustrado aí, porque a gente está aqui tentando trazer, né, mais simples explicação possível, né? Como funciona, né? De uma forma simples. De forma simples, né? Pra gente poder dizer que não, de decisão, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, a gente vai resolver, que é aquela que sempre fica pro lado lá da campanha, lá, enfim, né? Como cada um tem suas armas para tentar entrar aí, né? Enfim. A gente sabe que lá na hora lá, né, o pessoal às vezes acaba falando muitas coisas que talvez quando ele chega ele toma aquele choque de realidade. Por isso que é bom a gente ter bons gestores, né, na política, né? Pessoas que sabem mesmo da realidade. Para daqui a pouco não ter esse choque quando chega lá, mas subir como vereador agora, por exemplo, mas como é que, mano? Não é bem assim, né? Sentei na cadeira agora, o que eu faço? O que eu faço? Esse ponto é importante, né, Rodrigo? A gente entender a realidade. Entender a realidade é ter os pés no chão. Sim. Parte desse princípio. Entender a realidade é ter os pés no chão. Para que a gente evite promessas, né, e execute realmente o que a gente consegue fazer. Óbvio, a gente tem que entender, de volta, eu repito muito isso, né? Entender a necessidade da população para executar isso com os pés no chão. E tem uma coisa que eu não gosto, igual tu falou assim, nós vamos ver. Cara, esse negócio do vamos ver. Sim. É um termo que quem trabalha comigo sabe, cara, eu não gosto desse termo vamos ver, né? A gente tem que trabalhar muito com a verdade. Não tem o vamos ver, porque normalmente você sabe, quando você identifica a realidade, se dá ou se não dá. Ou você executa ou você não executa. Sim. Se é uma coisa pequena, você não tem que ver, você tem que fazer, né? Então, eu vou fazer, eu não vou ver, eu vou fazer, eu vou executar. Eu acredito que a gente tem que começar ao ponto disso. Eu sei que o nosso prefeito, o Dr. Gerson, ele é muito disso também, ele tem que executar, não tem muito tempo para ver, né? Coisas básicas, coisas simples, coisas que têm que ser executadas, elas têm que ser executadas, né? Mas como tu falou, entendendo a realidade, evitando falsas promessas. O nosso papo com a população e da população com nós, ele tem que ser muito reto, né? Ele tem que ser muito verdadeiro, muito da verdade. Tem que ser, cara, o que realmente você precisa? Vamos conversar. Dá para fazer, não dá para fazer. Eu recebo várias pessoas dentro do meu gabinete, alguns vereadores às vezes levam as pessoas lá, e quem já esteve lá não me deixa mentir aqui, né? Que eu sempre falo a verdade para eles. Explica os processos e fala a verdade, evitando qualquer tipo de promessa que frustre expectativas. Sim. Então, esse alinhamento de expectativa entre comunidade e gestão, porque, novamente, a gestão ela é da comunidade. Né? A gestão é um representante da comunidade lá no executivo. Então, essa conversa tem que alinhar expectativas. Principalmente da questão tempo, né? Às vezes a questão habitacional é um ponto muito importante nesse ponto que a gente está falando, sabe, Rodrigo?
que é gerar expectativa para as pessoas. Agora está saindo um projeto que é um convênio com o governo do estado, por exemplo, e algumas pessoas me perguntaram, quando fica pronta a casa? Dá uns 2 meses, 3 meses? Não. Agora entra no processo de licitação. O processo de licitação tem um tempo X. Após isso, é contratada uma pessoa, é homologado esse contrato, inicia as obras, e daí a gente entra num aspecto de construção civil, que normalmente demora um tempo maior. Quando o time de engenharia e o time de construção der a expectativa de tempo, eu passo a expectativa que eles deram para cada um de vocês, para que a gente seja realista, verdadeiro, e não gere expectativas em você, que vai ser esse beneficiário, maior do que deveria, e você se sinta frustrado depois. Porque não existe sentimento pior que frustração. Né? E eu acredito que esse é o ponto que a gente tem que ter no relacionamento que a gente tem com a comunidade. Alinhamento de expectativas para que a gente faça o que a gente pode fazer da melhor forma possível e a gente evite frustrações. Com certeza, ser transparente sempre, né? Já temos aí até o portal de transparência. Exato, para isso, né? Para isso, né? Então... E muita gente talvez não acesse esse portal de transparência, que às vezes quem não quer acessar pode vir, igual eu falo assim, o melhor portal de transparência é bate aqui, conversa comigo, para a gente, troca uma ideia, pede uma explicação que a gente sempre vai dar. Não somos os donos de toda a informação, também todo o conhecimento. Quem a gente não souber, a gente busca, leva para o cidadão, né? Mas nós somos representantes dele, já diz a palavra, é servidor público. Nós estamos aqui para servir a nossa população, entregar um serviço para eles, para que a gente tenha uma melhor comunidade, uma melhor qualidade de vida, um melhor ambiente, uma cidade melhor. E aí que até eu te perguntei ali fora, né? Eu vou fazer essa pergunta para ti, como se estivesse fazendo uma pergunta para o cidadão. O que a gente espera de Espumoso para o futuro? O que o cidadão de Espumoso deseja? No teu caso, Rodrigo, o que tu deseja para uma Espumoso do futuro? Estou sendo entrevistado aqui agora, estou do outro lado agora. Mas enfim, o que eu espero, talvez eu fale por mim, algumas pessoas escolhem, que é o normal, né? Normal. Todo mundo, ninguém tem a mesma opinião. Se tivesse, imagina como é que seria. Todo mundo vestiria a camisa azul, né? Que seria, nem graça teria, né? Porque tem que ter o lado vermelho também, né? Né? Que alegria a gente teria do lado azul se não tivesse o lado vermelho, e vice-versa. Mas enfim... eu penso que uma administração tem que, como você falou, olhar para os lados do povo. E quem tem um pouquinho de entendimento sabe que não é fácil. Não é fácil. A gente quer muitas vezes o nosso pátio limpo, né? E esquece que o vizinho também quer o dele limpo. E não pode olhar para o meu lado. Não posso pensar só em mim mesmo, né? Narcisista, né? Ser o cara do Narciso lá, que morreu por causa do narcisismo, né? Narciso é um cara muito bonito e ele ficava todo dia se olhando no lago, o rosto dele. E aí um dia o Narciso caiu e morreu no lago, né? Então por isso que sai o termo narcisismo, que é o do Narciso lá da Grécia, enfim. Você deve conhecer esse caso, essa história. Eu não posso pensar só no meu pátio, na minha rua, né? Daqui a pouco tem pessoas que precisam mais que eu. E sempre vai ter alguém que precisa mais que eu. Perfeito. Eu penso que a organização, né? As ruas estando, né, transitáveis, a gente tendo uma qualidade de vida, né, no município, um município bem, que as pessoas que vêm de fora enxergam, saltam aos olhos, né, não, tá bem cuidado, uma coleta de lixo, começa por coisas simples, né, e básicas, né, assistência social funcionando bem para quem precisa, posto de saúde, né, a saúde funcionando bem, tem muita gente que precisa, e eu acho que esse é manter. Isso começa ali, manter Fazer o sempre, básico bem feito. E aí depois o algo novo, né? Que sempre eu acho que todo mundo que passa por aqui, né, pela administração, tem que trazer um algo novo, né? Para não simplesmente manter, enfim, a ordem, né? Que é o básico, né? As ruas estando bem, trafegáveis, como eu falei, limpas, a saúde funcionando bem, né? As escolas bem, todas as áreas bem, isso aí acho que quem pega tem que manter. Tem que manter isso aí não pode decair, não pode baixar. Precisa crescer, né? Precisa evoluir. Precisa evoluir, manter, né, sempre, e trazer algo novo sempre, enfim, né, alguma coisa nova. A gente tem várias coisas acontecendo, vários projetos que a gente conversa com os vereadores também. Eu acho que, né, isso aí é isso, né, uma qualidade de vida boa, quem precisa ser assistido, que seja assistido, né, enfim, e que a população pense também, né, num todo, né, no conjunto, não só mesmo como eu falei aqui, só no seu pátio, né. Mas a minha rua aqui tá, mas a rua do fulano também talvez tenha prioridade, né. Mas a gente tem algumas demandas, eu aqui estou sempre aí caminhando e vendo, né. A gente tem um questionamento, vou falar já que você me pediu. Nós temos a Rua Independência ali, que é a rua do meu pai, vai puxar pro meu lado, né? E a gente tem a Castelo Branco ali, a Neném Sering, que foram asfaltadas, isso não é, né? E ali é uma demanda ali, porque tem um problema ali bem no entroncamento da Independência com a Hernando Sering ali, tem ali, muitas vezes os carros aí quase deixam, né, os seus
só a parte de baixo do motor ali, porque tem que fazer muitos desvios ali para. Sim. É um problema recorrente, faz tempo. Problema Então, da pavimentação. Pavimentação ali seria também, né? Daqui a pouco olhar para o lado da Independência, né? Sim. Ali que o pessoal sempre nos cobra. Mas enfim, de resto, tá tudo tranquilo. Falamos agora também sobre o complexo esportivo, que foi inaugurado agora oficialmente, né? Então, Bacana. e você nos falou em off ali também, o pessoal aí saiu um murmurinho na internet que, porque deveriam ter lá os outros representantes, né? Que começaram a obra, mas você falou que o convite foi enviado, né? Foi enviado e foi um desejo do prefeito isso. Foi muitas vezes falado por ele, eu na reunião, na sala junto com ele, e ele mencionando que todas as pessoas deviam ser convidadas, né, Rodrigo? Sim. Que cada um que deu sua contribuição ali para que esse projeto seja concluído, né? Ele deveria estar ali, né? Porque todo mundo deu a sua contribuição como administrador, inclusive tinha pessoas da administração passada lá que foram convidadas, como a arquiteta que foi a Cássia, que fez o projeto, estava lá também. Então, todos eles foram convidados para que eles pudessem estar lá nessa solenidade. Evidência disso é que no próprio local, na própria hora, foi chamado os nomes das pessoas, né? Sim. Foram chamados todos os nomes das pessoas que foram convidadas ali, e infelizmente elas não estavam, mas está tudo certo. As pessoas optam por não ir, tem suas opções, são decisões, né? E está tudo bem. O importante realmente é que cada uma dessas pessoas que foram convidadas, talvez não puderam estar lá, né? Administradores de gestões passadas tiveram suas partes, tiveram seus méritos em executar essa obra, esse complexo, né, que está sendo entregue hoje para a população. A gente fala entregue oficialmente, mas a população já vem usando, né? Desfrutando, sim, E a gente vê que é um ambiente bem bacana, que ficou um ambiente familiar, que as pessoas conseguem aproveitar, conseguem praticar seus exercícios físicos diários, conseguem levar seus filhos brincar. Ficou um espaço realmente familiar, um espaço de comunidade. Essa semana eu conversava com algumas pessoas, eu falo assim, como ser humano ele foi realmente feito para viver em comunidade, para ele se ajudar, para ele auxiliar. E esse é um espaço que auxilia nisso, né? Nessa vida em comunidade, nesse compartilhamento de um espaço público onde a gente pode fazer exercício juntos, onde a gente pode estar sentando num banco conversando, onde a gente pode estar passeando jogando futebol, pessoas, jogando futebol, praticando outro esporte, jogando basquete, levando as crianças no parquinho, levando as crianças no parque. Então, ficou muito bom mesmo, e cada administrador, independente da sua gestão, teve sua colaboração e ajudou a construir isso. E é exatamente sobre isso que a gente falava antes ali, né? Não é uma questão de puxar para um lado ou para o outro, é de a gente entrar no mesmo barco e remar na mesma direção em busca de levar uma maior qualidade de vida para a população, em busca de a gente levar projetos que realmente somem para a população, porque independente de ideologia, acredito que tudo pode ser somado. E quando a gente rema junto num barco, a gente acelera mais, a gente fica mais forte, a gente chega nos nossos objetivos de uma forma mais rápida e melhor. Então, é esse o ponto. Cada um deu sua contribuição. A gente atingiu o objetivo. Agora, vamos para o próximo. Vamos remar juntos num próximo. Né? Vamos trazer ideias, igual falou, os vereadores têm várias ideias, têm vários projetos, vamos verificar quais são os melhores projetos, vamos trabalhar junto nisso, vamos botar nossa energia junto, né? A gente tem boas conversas com o nosso legislativo, com os nossos vereadores, né? Eles, quando conversam comigo, eu percebo que tem esse entendimento, que a gente tem que mirar muitas vezes para uma visão estratégica juntos, para que a gente possa somar forças para a gente alcançar esses resultados. E eu ouvi a população, igual eu ouvi você agora, que eu estava ouvindo você está falando assim, eu não posso olhar só para o meu gramado, muitas vezes o meu problema talvez ele seja não tão grande quanto o do outro, eu tenho que olhar para o bem comum. Mas é importante ouvir todos, porque na soma de todos, igual tu estava falando da pavimentação, talvez seja necessário realmente ali a rua que você mencionou, a gente dar uma olhada e entender como que está. Talvez eu te fale, não vou conseguir resolver de imediato. Igual esses tempos, uma pessoa falou, precisava pavimentar minha rua. Eu falei, hoje eu não consigo, além do que eu não tenho esse recurso. Mas pode ficar tranquilo que a gente está buscando um recurso para pavimentação, e assim que a gente tiver esse recurso disponível, a gente vai estar olhando para esse local para que a gente execute isso, né? Então, alinhando as expectativas, como eu falei, e muitas vezes mostrando algumas prioridades também para que as pessoas entendam, né? Então, quando as pessoas vêm conversar comigo, elas falam às vezes de uma rua ou outra, eu mostro todo o processo de priorização. Não, aqui tem esse problema, aqui ainda é uma prioridade, a gente precisa, por exemplo, pavimentar uma rua aqui que dá acesso a um posto de saúde. Esse posto de saúde aqui tem um fluxo maior, tendo um fluxo maior é importante que as pessoas cheguem lá de uma forma mais rápida, mais eficiente.
Então, assim que a gente conclui aqui, a gente vai para cá. Né? Então, a gente vai... Você chama planejamento, né? Planejamento, priorização. Mas o mais importante disso é que, além da comunidade entender, é que a gente reme juntos. Sim, é aquilo que a gente falava em off, né? Eu sempre tenho essa frase que eu gosto de usar, que a gente tem as disputas lá na campanha política, mas depois que um se elege, ele é o prefeito, ele é o gestor de todos, né? Exato. Não só daquela parte que votou nele, até porque ele muitas vezes nem sabe, né? Que quem votou e nem poderia fazer essa distinção, né? Então, tenha-se, né, ao seu lado, apoie o seu candidato, torça por ele, vote nele, mas depois contribua também para que a administração que ganhou, que venceu, eu não gosto de usar o termo ganhou, né? Que assumiu, foi escolhida pela maioria, né? Isso que é democracia, foi escolhida pela maioria, né? Torça e ajude ela a fazer um bom trabalho, porque quem ganha é o nosso município. Sempre, né? É a comunidade como um todo. Sim. E é direito. Depois volta 4 anos, volte pro teu lado de novo, enfim, Perfeito. apoia. Tem gente que muda de opinião no meio de uma... E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso é no meio bíblico, do mandato. Né? A gente tem livre-arbítrio. Isso. A gente pode tomar as decisões que a gente quiser, a gente pode escolher, a gente tem o poder de escolha. Sim. Isso é importante a gente passar, não só na questão política, não só na questão administrativa, mas nas nossas vidas. A gente tem poder de escolha. Você que está me ouvindo, eu falo muito sobre isso, está nas minhas redes sociais. Você tem o poder de escolher. Você tem o poder de escolher se você quer trabalhar em determinado local ou em outro local. Você Sim. tem o poder de escolher se você vai acordar mais cedo ou se você vai acordar mais tarde. Você tem o poder de escolha, na política não é diferente. É a sua escolha, a sua decisão, é o seu direito, você escolhe. Como você, depois que acabar isso também, você tem o poder de escolha. De entender se você vai remar em prol da comunidade ou se você vai querer fazer outra coisa. Né? E tá tudo certo, a escolha é sua. Mas o ponto, quando a gente escolhe remar juntos, independente de quem está na administração, quando a gente escolhe colaborar para que a comunidade cresça, eu tenho uma certeza, sempre acontece o melhor. Com certeza. Sempre acontece o melhor, sempre a gente atinge melhores resultados. Aí você falou de escolhas, né? O livre-arbítrio aí, né? A gente escolhe. Cada dia a gente acorda e escolhe o que vai fazer, né? E aí, só que daí os resultados, né? Talvez a gente responde pelos nossos atos também, porque a gente tem as nossas leis, né? E tudo tem no privado, tanto no público, todo mundo é regido por leis, aí seja leis internas de empresas ou leis gerais para todo mundo, né? Funciona para todo mundo. Um exemplo, eu hoje de manhã acordei 6 da manhã. E às 7, às 8 horas estava aqui apresentando. Eu podia ficar em casa dormindo, não vir. Eu tenho essa. Eu posso? Não posso não vir. Se eu não quero, eu não venho. É a tua escolha. É minha escolha. Mas eu tenho por trás disso depois todo, né? Toda uma repercussão. Daqui a pouco o meu chefe vai dizer, então tá, tu escolheu ficar dormindo, então eu vou escolher que eu não quero você aqui. Nós respondemos pelos nossos atos, seja como eu falei, no setor privado ou no geral, né? Essa é aquela questão que daquele ditado popular, né? Da internet que semear, né? Sim. Plantar é uma escolha nossa, a colheita é obrigatória. É obrigatório. Né? Você escolhe o que você semeia sempre. E a gente está semeando todos os dias. E você escolhe isso. Isso é importante. Você escolhe o que você semeia. Se você semear coisas boas, se você semear o certo, o correto, a retidão, você vai colher as coisas boas. Sim. Isso é proporcional. Isso é uma lei da vida. Se você semeia escolhas boas, você colhe coisas boas. Mas é direito teu, né? Sim, claro. Como livre-arbítrio, escolher o que você deseja fazer. A gente até, ontem você falou da inauguração do complexo, a gente viu lá, tem a questão da concha acústica, tem uma lona, né? Sim. E nessa lona, alguém, acho que, botou um canivete, alguma coisa ali, fez um cortezinho na lona, né? Sim. Você escolheu fazer isso. E você será responsabilizado. Até o doutor disse que vai ser, né, monitorado. Não sei se já está sendo aí daqui. Você vai ser responsabilizado e faz parte. Faz parte do processo. Faz parte da sua escolha, tá tudo certo. Mas teve muitas outras pessoas que escolheram não fazer isso. Com certeza. Teve muitas outras pessoas que estão escolhendo cuidar desse ambiente. E a gente tem que tomar também, a gente está pegando um exemplo que foi errado, ok, perfeito. Mas vamos pegar os exemplos bons também agora. Tem muitas pessoas da nossa comunidade que escolhem ajudar e a cuidar dos nossos ambientes públicos. Que escolhem, quando vem uma garrafa no chão, pegar essa garrafa e colocar na lixeira. Que escolhem, quando vê alguma coisa errada, ir lá e ajustar, e ajudar a consertar, ou nos falar para que a gente possa ajudar. Né? Tem muitas pessoas que fazem o bom. Eu até fiz uma publicação no meu Instagram esses dias que eu falei assim, cara, eu ouço muita gente reclamando, muita gente falando das coisas ruins, né? E reclamando que às vezes a mídia só publica coisas ruins. Mas essas mesmas pessoas continuam transmitindo essas coisas ruins.
Então eu prefiro até enaltecer as pessoas que fazem as coisas boas. Sim. A população que vai lá e ajuda, a população que vai lá e auxilia. A gente tem diversas entidades aqui no município que estão fazendo trabalhos extraordinários. Várias pessoas também fora de entidades específicas que fazem trabalhos extraordinários, trabalham com as crianças, trabalham em suas comunidades, que ajudam realmente. Eu prefiro enaltecer essas pessoas. Eu sei que existem coisas erradas, mas eu prefiro dar voz e dar mídia agora para quem faz o certo. Para quem vai lá no complexo, anda da forma correta, joga seu lixinho na lixeira, faz tudo certo, porque isso é o bom, isso é o correto. E tem muitas pessoas que fazem isso. E para quem faz errado, é a sua escolha. Mas olha para quem está fazendo certo. O que é mais legal? Sim. O que é mais legal? O que é melhor? O que traz benefício para o seu irmão que está do seu lado? É fazer o correto. Com certeza, com certeza. O Jorge esteve aqui conversando conosco. A gente alinhou antes, né, da entrevista aqui, como eu falei para ele, né? A gente está aqui, eu estou aqui emprestado, né, fazendo aqui só o papel de âncora aqui, enfim, ele até me disse, quer me perguntar alguma coisa em nome de, enfim, né, como cidadão, enfim, daí até ele me pediu aqui, eu acabei falando, que perguntou o que eu quero, né? A gente espera, claro, harmonia total, né, cara? Harmonia total, enfim, né? Que a gente tenha. Eu espero que o município cresça, independente de quem esteja ali. Eu tenho o meu lado, claro, todo mundo tem. A gente tem que ir lá votar em alguém, ou votar em branco também, é uma decisão. Perfeito. Mas eu acho que quem vota em branco não contribui em nada. Exato. Nem, né? Mas também tem direito, enfim, claro. Isso aí. Até porque o voto é secreto, né? Você nunca e vai saber também quem não votou pode, em branco, mesmo que quem não você votou. soubesse, né? Se a pessoa votou em branco, você não poderia, né? Distinção não pode ter nenhuma, né? Exato. Mas todo mundo tem um lado, todo mundo escolhe um representante, mas eu acho assim que aquilo que eu falo sempre passa parte dessa premissa aqui. Depois que estiver lá, vamos torcer para que dê tudo certo, que a pessoa administre bem. Se não der, se não for conforme, no próximo 4 anos aí a gente vai lá e escolhe o outro. E vamos continuar tentando. É uma busca, né? É uma busca, enfim, sempre. E torcer para que o município vá bem, né? Porque nós somos a cara do nosso município lá fora, né? Tu vai lá, o pessoal fala, tu é da onde? Açores Espumoso. Espumoso, não. Ou senão também vão dizer, não, mas enfim. E quanto mais a gente está alinhado nesse ponto, Rodrigo, quanto mais a gente pensa, talvez... Igual tu falou, todas as pessoas têm que pensar de forma diferente, porque isso converge em melhores resultados. Sim. Os pensamentos diferentes e a observação fazem com que a gente evolua. A evolução da humanidade é assim, ter pessoas diferentes, pensando de formas diferentes, entendendo o mundo de forma diferente, a ponto de criar soluções melhores para as situações que a gente vive. Mas a partir da hora que a gente entende que a gente pensa diferente, que a gente pode somar forças para que a gente chegue em resultados melhores, aí a gente está evoluindo. Aí a gente começa a evoluir. Talvez se eu ouço a sua ideia e eu humildemente percebo que ela é melhor que a minha e eu executo a tua ideia, Sim. eu chego em resultados melhores. E nós como comunidade também chegamos. Então é uma questão da gente realmente ter uma visão para a nossa comunidade, para Espumoso, e começar a trabalhar de forma que a gente realmente busque o melhor para a nossa comunidade. A gente atinja melhores resultados para a nossa cidade. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho certeza que a gente está no caminho para a gente conquistar a cidade que a gente realmente quer. Não só para mim, não só para você, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, uma cidade Espumoso que a gente quer ver lá na frente, lá no futuro. Porque a Espumoso de 20, 30 anos lá na frente, ela começa a ser semeada agora, que a gente falou, a escolha é nossa. A semeadura é agora, o plantio é agora. Então a gente tem que começar. E a gente vai plantando, e a gente vai colhendo ao mesmo tempo. Obviamente algumas coisas talvez a gente esteja colhendo agora de plantios passados. Mas a nossa responsabilidade é semear o melhor agora daqui para frente. Para que a gente colha lá na frente o melhor também. Com certeza, aquela questão que você falou aí de o servidor público é servidor do povo, né? E a administração pública, o governo, ele tem que atender a demanda do povo e tratar todo mundo igual, né? E por isso que a gente tem, pessoal, um dos exemplos aí visíveis, vamos falar aqui para fechar, os conjuntos habitacionais e governos, né? Porque todas as casas são iguais. Exato. Já pensou se, não, mas eu quero a minha assim, assim, o outro ia dizer, não, mas a casa dele ficou assim. Então já é padrão, tudo igual, porque não pode fazer distinção nenhuma. Não pode construir uma casa desse jeito para uma casa com a garagem aqui, outra com aqui, é padrão. Padrão, sem distinção. Sem distinção. Pô, é um dos exemplos aí que a gente pode usar aqui. E vamos pensar isso, essa questão de não ter distinção volta a ser um princípio Sim. Bíblico novamente. A gente tem que tratar todas as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado, né? Amar o seu Sim. próximo como a ti mesmo. E é isso, a gente servir a população é isso. É servir as pessoas com amor, fazer o melhor, tratar todos com educação, né? Pegar na mão de quem precisa para auxiliar. E é isso que a gente vem trabalhando para que aconteça.
Muito bem, tá aí então o Jorge Stachowiak. Stachowiak. Agora, falando fora do problema, é origem Polonesa. 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 Aí o pessoal chama de, eu não vou falar, porque senão Polaco. pode, Não tem então problema, tá, não tem problema. Não tem problema, aí tá aí o Jorge então conversando conosco. Esse foi o programa da Prefeitura Municipal de Espomoso, Administração Municipal, trazendo aí o Jorge que pediu pra gente trazer nessa forma aí, né, o nossa conversa, né, sem trazer obras, sem trazer coisas que estão fazendo, enfim, coisa e tal, trazer mais, ouvir mesmo o que é as demandas, explicar como é que funciona ali, né, principalmente a Secretaria de Planejamento, como é que tem que ser o rito por trás de tudo isso, né. Exato. Então, pro pessoal entender, né, para não dar mais lúdica, talvez, isso. E obviamente, né, tá sendo feita várias obras, estamos executando vários trabalhos e tá aberto para a população poder saber, a gente sempre está divulgando isso nas nossas redes sociais e acredito que esse espaço aqui é mais um espaço realmente para a gente conversar com a população de uma forma diferente. Muito bem, tá aí então, esse foi o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso de hoje, Jorge Stachowiak, então, trazendo essas informações, ele que é secretário, claro, secretário de Planejamento do nosso município de Espumoso. Já voltamos.